Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo da segunda semana do PET volume 4, conteúdo destinado para os alunos do segundo ano do ensino médio. E o tema da nossa aula de hoje é o eu no mundo. Um tema muito interessante, muito instigante e ao mesmo tempo desafiante. E no próximo slide eu vou mostrar para vocês o porquê desse desafio. Então vamos lá. O desafio está em trabalhar esse tema a partir do pensamento de 4 filósofos importantes. Vamos saber quem são eles. O primeiro deles, filósofo Sócrates, grego, que nasceu por volta do ano de 470 a.C. O segundo, o filósofo francês René Descartes, que nasceu em 1596 e morreu em 1650. O terceiro deles, o filósofo alemão Martin Heidegger, que nasceu em 1889 e morreu em 1976. E por fim, o nosso quarto pensador, o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que nasceu em 1905 e morreu em 1980. Eis aí o nosso desafio: trabalhar esse tema de modo breve, objetivo, a partir do pensamento desses 4 importantes filósofos. Questões iniciais para provocar, para instigar o nosso pensamento. Primeira delas, você sabe quem realmente é? Você sabe quem realmente é? A segunda questão, o pensamento crítico pode contribuir para compreender quem sou eu e o meu lugar no mundo? Olha que interessante também. E a terceira questão, como discernir ou distinguir se uma publicação é verdadeira ou fake news? 3 perguntas importantíssimas que nós vamos trabalhar durante o desenvolvimento desse conteúdo. A pergunta que surge para nós, então, a partir do o eu no mundo, é a seguinte: quem sou eu? Quem sou eu? Então, a partir dessa pergunta, o primeiro filósofo, Sócrates, ele vai retomar a frase conheça-te a ti mesmo, falando da importância do autoconhecimento. Isso porque o autoconhecimento, ou conhecer-te a ti mesmo, conduz à compreensão de quem eu sou. E essa compreensão de quem eu sou me leva também a compreender o mundo que eu estou, o mundo que está em minha volta. E a partir daí, Sócrates, ele vai dizer que o ser humano, ele é fonte e caminho para a obtenção do conhecimento. Então, na concepção do filósofo grego Sócrates, o ser humano, ele é fonte e caminho para a obtenção do conhecimento. Muito interessante. Continuando. Já o pensador francês René Descartes, ele vai, na busca de saber se existe uma certeza indubitável, ou seja, algo que ninguém possa duvidar da sua existência, ele vai criar a chamada dúvida metódica. E essa dúvida metódica, ela possui 4 passos importantes: a evidência, a análise, a ordem e a enumeração. São passos importantes para chegar a saber se de fato existe algo que ninguém possa duvidar. E a partir dessa formulação da dúvida metódica, dos argumentos criados,
Descartes vai chegar à seguinte conclusão: o cogito ergo sum, o penso, logo existo. A partir daqui, Descartes vai compreender que o ser humano é um ser que pensa e observa. Um ser que pensa e observa o mundo, produzindo ideias sobre ele. Isto é, o ser humano é o sujeito do conhecimento, o ser pensante. Então, aqui, as duas primeiras concepções acerca dessa pergunta: quem sou eu? Continuando, o próximo pensador, filósofo alemão Martin Heidegger, vai falar do ser humano enquanto Dasein, um termo alemão que significa o ser aí. O ser aí significa também aquele ser que existe na realidade e pode ser compreendido pela consciência. Aqui Heidegger vai trabalhar três características importantes do Dasein, ou do ser aí. Primeiro, ele é um ser no mundo. Isso porque ele não é separado do mundo. E a sua tomada de consciência ocorre em meio às coisas. A consciência humana, ela ocorre, ela se desenvolve no mundo, em meio às coisas do mundo. Segunda característica, um ser com. Por que um ser com? É um ser de relações. E a terceira característica é um ser com os outros. Isso significa que é um ser de relações com as coisas e com os outros seres humanos também. Muito interessante. A partir daqui, Heidegger vai dizer que o ser humano é um ser de possibilidade, pois ele é livre para escolher e traçar rumos para o seu futuro. Mesmo que ele vive em uma condição adversa, mas ele é capaz, a partir das suas escolhas, direcionar a sua vida, traçar uma nova direção para a sua vida. E por fim, o filósofo francês Jean-Paul Sartre, ele vai compreender o ser humano como um ser condenado à liberdade. Ele tem essa afirmação interessante, né? O homem está condenado a ser livre. E isso por quê? Sartre vai dizer que o ser humano é o ser da liberdade, da escolha e do projeto. O ser humano é um projeto. A palavra projeto, projetar, se lançar. Mas ele vai chamar a seguinte atenção, que toda escolha implica responsabilidade. Toda escolha implica responsabilidade. E o que isso significa? Ao escolher, ao fazer escolhas para a minha vida, eu estou escolhendo para os outros também. Porque a minha liberdade implica responsabilidade por mim e pela coletividade, por toda a humanidade também. E Sartre vai também dizer que a vida é uma construção, e em função disso, cada um é autor da sua própria história. Então nós podemos dizer que na concepção de Sartre, o ser humano é um ser livre, ele é um projeto, e ele é autor da sua própria história. Então aqui nós passamos de modo breve, a partir do conteúdo proposto no PET, sobre o pensamento desses quatro filósofos: Sócrates, Descartes, Heidegger e Sartre. Então agora, para pensar, né, para continuar nossa reflexão em relação ao conteúdo da aula de hoje, eu trouxe aí essa curiosa tirinha para que a gente possa ler e refletir juntos sobre ela. Aqui é como se fosse um diálogo entre Deus e Sócrates. E Deus pergunta para Sócrates o seguinte: estou curioso, como faço para ser um filósofo? Sócrates responde: primeiro, você deve abdicar de suas certezas. Então Deus vai afirmar: de uma hora para outra, a filosofia ficou tão chata. Olha que interessante isso aqui. Sócrates,
ele propõe que, para ser um filósofo ou para buscar o saber, pensando na filosofia, enquanto amor à sabedoria, e o filósofo, aquele que busca o saber, que busca a verdade, para que isso possa acontecer, é preciso uma atitude, uma decisão. Abdicar de suas certezas, de certas convicções que você traz ao longo da sua vida e que, de repente, essas convicções podem não ser verdadeiras. Mas esse abdicar significa o quê? Passar pelo crivo da razão. Não é simplesmente falar assim, olha, a partir de hoje, eu jogo fora tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que me ensinaram. Não. É ter a capacidade, ter a ousadia, a coragem de passar pelo crivo da razão. E o que isso significa? Tomar essas certezas, esse conhecimento, analisar, avaliar, discernir para poder julgar e, a partir daí, concluir aquilo que de fato é verdade daquilo que de fato não é verdade. E pensando nos nossos tempos, né, nos tempos atuais, tão bombardeado pelas informações, né, o tempo todo nós recebemos milhares de informações. Se nós não temos um pensamento crítico, nós acabamos assumindo determinadas informações falsas como se fossem verdadeiras. E podemos assumir para a nossa vida, podemos espalhar essas falsas informações, prejudicando a nós e prejudicando aos outros. Um grande exemplo são as fake news, né? Um grande exemplo em nossos tempos, principalmente aí potencializada pelas mídias sociais, né? Rapidamente uma fake news ou uma falsa notícia ou falsa informação, ela chega a milhares de lares, a milhares de pessoas. Por isso, vale lembrar que, mesmo que os 4 filósofos que nós trabalhamos hoje, Sócrates, Descartes, Heidegger e Sartre, eles têm, de certa forma, uma concepção diferenciada daquilo que é o ser humano, ou de quem é o ser humano, mas podemos dizer que eles têm algo em comum, a importância do pensamento crítico. Porque o pensamento crítico, além de nos ajudar a discernir, a distinguir o fato, a verdade, das fake news ou das mentiras, ele também é importantíssimo para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, para a nossa construção enquanto seres humanos, seres racionais, seres pensantes, seres que têm o poder da decisão a partir da escolha, a partir da liberdade, e de decisões que podem trazer consequências tanto para nós quanto para a humanidade também. Então aqui, nessa tirinha, a gente faz essa breve reflexão, mas é importante não encerrar o pensamento, continuarmos pensando sobre a importância, primeiro, de sabermos, ou de saber quem sou eu, da minha posição no mundo, do mundo que eu estou, e isso só é possível a partir de um pensamento crítico, de um autoconhecimento. E saber que eu estou no mundo, mas não estou sozinho. Estou com outros seres humanos também, que, de certa forma, buscam também respostas existenciais, respostas para a própria vida, para a compreensão do mundo também que eles estão inseridos. Então aqui as nossas referências bibliográficas da aula de hoje. Esse conteúdo está lá nas páginas 102 a 104 do PET volume 4, segunda semana. No mais, um abraço a todos e cuidem-se!